Ricardo Reis, apesar de muitos avanços, Angola ainda é um país onde a corrupção é um dos maiores problemas do Estado. Bom, antes de mais, boa tarde ao António, Fátima, Bárbara, a todos aqueles que nos seguem também lá em casa. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, Angola tem sido pautada durante esta sua história como país independente precisamente pela corrupção. E tudo se inicia precisamente no momento da sua independência, em que tudo é feito de uma forma atabalhoada e de uma forma que não respeitou em momento algum aquilo que era a vontade larga na altura da maioria do povo angolano, português, à época, e que desde aí deixou Angola refém, completamente refém de uma elite política, neste caso do MPLA, que acumulou para si todas as riquezas que o país tinha e que deixou a larga maioria da sua população a viver na miséria. João Lourenço já tinha definido em 2017 como principal prioridade, ou uma das principais, o combate à corrupção, mas os avanços foram muito tímidos nessa matéria. Aliás, João Lourenço não é parte da solução, João Lourenço é parte do problema. Pessoal, este deputado do Chega foi simplesmente curto, objetivo e assertivo. Veja. João Lourenço não é parte da solução, João Lourenço é parte do problema. E a Bárbara referiu agora à questão do 25 de Abril da recepção a João Lourenço. Nós temos tido um mau exemplo em quem é que recebemos nas celebrações do 25 de Abril, porque já tivemos Lula da Silva e depois João Lourenço. Portanto, estamos a receber a elite corrupta que o mundo tem, ou que o mundo lusófono tem, e que de facto não é um bom presságio, uma boa mensagem que estamos a mandar. Mas hoje tenho que comentar, não posso deixar de dizer que João Lourenço, no seu discurso, diz qualquer coisa do género que Angola se libertou do colonialismo e da brutalidade que os portugueses cometeram durante séculos, algo assim do género, não letra por letra, algo assim do género. Portanto, permitam-me elencar a brutalidade daquilo que foi o que os portugueses fizeram em Angola. Escolas, cidades completas, barragens como a de Cambambe, abastecimento de água, estradas, hospitais, redes de esgotos, caminhos de ferro, aeroportos. Foi isto que Portugal deixou, de facto, em Angola. E mas houve o lado negro também do colonialismo. Essa é a parte positiva. Naturalmente, nem tudo foi perfeito. Mas dizer que havia uma Angola minimamente desenvolvida ao dia de hoje, sem ter havido uma presença portuguesa, é também errado. Porque era impossível que Angola tivesse o desenvolvimento que tem hoje se não fosse, e devem-no muito, e João Lourenço não se pode esquecer, devem-no aos portugueses, sim. E não há forma, certamente, como trataram os retornados portugueses, que foram brancos, que foram obrigados a sair do país sem nada, deixando lá tudo, muito por culpa, e até trouxe para mostrar que nós podemos tratar desse tema mais à frente. Que Mário Soares disse: atirem-nos aos tubarões, aos colonos brancos. Portanto, foi neste tipo de relação entre aqueles que mesmo cá não foram capazes de defender os interesses nacionais com aqueles que lá se queriam aproveitar do povo que lá ficou e que depois viveu vítima desta corrupção. Ricardo Reis, a relação, o posicionamento de Portugal relativamente à Angola deve ser crítico e atento, além de ser também de estreita colaboração. Nós temos vários investimentos de monta, claro, um deles em Sines, de Angola em Portugal, e muitas empresas portuguesas no país, boa parte delas em Luanda. Sim, naturalmente que tem que haver essa preocupação e toda essa vertente no que diz respeito à questão económica, que não podemos, pura e simplesmente, ignorar, e que acaba, em muitos casos, por ser bastante positiva e benéfica para ambos os países, sem dúvida nenhuma. Mas para isso não é preciso, não é fundamental ultrapassar velhas feridas do passado. Mas a questão está exatamente aí. Eu concordo que para esse desenvolvimento, para essa questão económica, pode ser necessário. Mas essas feridas do passado, quando há um discurso de 50 anos de independência de um país e se vem falar de um colonialismo brutal, de uma brutalização de tudo do povo angolano por parte dos mausões portugueses, como foi mais ou menos dito por João Lourenço. E depois se vem criar desculpas, que foi a guerra colonial, foi a guerra civil, foi etc. Mas a realidade, o próprio António acabou de a dizer, é a diferença entre aquilo que são as receitas e aquilo que é aplicado depois em investimento público em Angola, porque para onde é que vai todo o outro dinheiro? Vai para a tal elite que representada pelo MPLA, representada por todos aqueles que estiveram nessa elite, nessa oligarquia que Angola teve nos últimos anos e que sugaram ao povo angolano a possibilidade de ter o desenvolvimento que até estavam a ter antes do momento da independência. Com isto não estou a dizer nem é nenhum saudosismo para a independência de Angola. O que eu estou a querer dizer é que a vida das pessoas em Angola ficou manifestamente pior dado este aproveitamento desta elite que João Lourenço é hoje o rosto principal, sem dúvida nenhuma, e que depois tenta justificar todas as faltas e todos os avanços que não aconteceram precisamente com esse passado. Portanto, essas feridas estão mesmo a ser levantadas pelos próprios.
Ricardo Reis, há bens a devolver às ex-colónias e há desculpas a pedir? Há aqui uma reparação entre os dois povos que é preciso ser feita ou não? De forma muito clara, da parte de Portugal, não há nenhum pedido de desculpa, nem nenhuma reparação a fazer para com Angola, nem para com nenhuma antiga província ultramarina. Não há. O contrário, talvez sim. Aqui eu colocava um ponto de interrogação, porque vejamos só. Do mesmo modo que acho ridículo afirmar que Portugal deve desculpas ao povo angolano, acho também ridículo afirmar que o povo angolano deve desculpas ao povo português. Aquela história, e não pode ser mudada, ela foi necessária para os dois povos. Teve suas vantagens e desvantagens tanto para um quanto para o outro lado. Portanto, ninguém deve desculpas a ninguém, tal como já expliquei as outras razões no outro vídeo anterior. Um agradecimento por tudo o que deixámos, desde como já tive a oportunidade de elencar, de infraestruturas, ao desenvolvimento que Portugal deixou nestas antigas províncias ultramarinas. No entanto, há sim um pedido de desculpas a fazer, e esse pedido de desculpas é do Estado português aos homens e mulheres que vieram retornados sem nada e que foram vítimas de uma descolonização mal feita e, mais uma vez, por pessoas que estavam à frente dos destinos de Portugal na época, como Mário Soares, é talvez o melhor exemplo do pior, e que disse, no caso, para tirarem os colonos brancos aos tubarões, e que não teve o mínimo de decência, de humanismo. Uma declaração que foi desmentida. Foi desmentida, mas foi dita pelo próprio. A verdade é essa, é capa de jornais da época, inclusivamente, foi dito por Mário Soares. E a realidade é que esse sim é o pedido de desculpa que queremos fazer a estes portugueses que voltaram sem nada, que são os nossos pais, os nossos avós, de muitos de nós, que voltaram sem absolutamente nada e que tinham uma vida inteira construída lá e que foram forçados a voltar por via de um acordo mal feito, e aí sim... Mas como é que o Chega propõe que sejam feitas estas reparações do ponto de vista da equidade e da justiça? Um exemplo muito simples, muitos deles hoje são pensionistas, muitos deles hoje foram antigos combatentes e têm os míseros valores de 150, 250 euros às vezes ao ano por terem combatido em defesa de Portugal. Se calhar se pensássemos mais em dar a estas pessoas, ou no caso das próprias pensões e valores dignos para que estas pessoas possam viver, e não estejamos tão preocupados em dar a quem não merece, se calhar aí sim estávamos a fazer uma tal, se lhe quiserem chamar reparação, mas acima de tudo um ajuste com a história, com quem realmente merece, que foram com os portugueses que foram corridos de lá para fora com acordos penosos que os deixaram completamente sem nada e a dormir nas ruas das cidades portuguesas, quando eles pura e simplesmente mereciam o respeito de não ter sido corridos e, em muitos dos casos, perseguidos e mortos em países como Angola ou Moçambique. Ricardo Reis, o futuro de Angola está nas mãos desta nova geração que precisa de mais oportunidades, de uma liberdade económica? Bom, sem dúvida nenhuma que qualquer nação está nas mãos das novas gerações. Isso não há a mínima dúvida. O caso de Angola não será diferente. A realidade é que temo pelo futuro de Angola, no caso, porque enquanto não existir uma mudança naquilo que tem sido os 50 anos de Angola como Estado independente, enquanto não houver uma ruptura com estas elites que referi, que para si arrecadam toda a riqueza do país e acabamos por viver num país completamente dominado pela corrupção, acho que o futuro de Angola é muito negro.